Oi pessoal, meu nome é Denise e hoje eu quero falar com você sobre uma palavra que eu ouvi hoje, que a minha pastora pregou. Vou falar o nome dela aqui, a pastora Ângela. Pastora, um beijo. Vi ela hoje de manhã, mas já tô mandando beijo. Eu não vou citar versículo e nem vou ler, tá? Mas ela falou que leu hoje na Bíblia para nós uma parte que dizia de pessoas que têm prazer na iniquidade. E quando ela falou isso, eu fiquei pensando, que realmente existe pessoas que não mudam, existe pessoas que estão dentro da igreja e que estão brincando com Deus. A gente sabe que está escrito na Bíblia que de Deus, que é em Gálatas, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Eu quero tentar resumir esse vídeo aqui, que eu não quero que ele fique longo, mas eu quero falar com vocês algumas coisas que eu já presenciei, que eu já soube de histórias assim. Pessoas que brincavam com Deus, zombavam de Deus, e que Deus mandava os seus profetas falar com elas, e elas simplesmente ignoravam. Teve um pastor que Deus usou um profeta e disse para esse pastor que era para ele sair daquela igreja, que o tempo dele naquela igreja já havia acabado. E aquele pastor disse assim: não, eu já investi muito nessa igreja, eu até vendi o meu negócio e acabei de investir, se eu não me engano, foi 43 mil reais, isso faz muito tempo, tá? Aqui na igreja, não, pelo menos eu tenho que receber um pouco do meu investimento. Aí o profeta falou para ele assim: querido, Deus nunca se esquece de recompensar aqueles que semeiam. Deus nunca vai ficar devendo nada para ninguém, então é melhor tu obedecer a Deus. Ele disse assim: não, Deus tem que confirmar isso para mim, sabe? Ele não acreditou na palavra do profeta, ele achou que não era bem assim. Até a pastora falou isso hoje, sabe? Não é bem assim como Deus está falando. Ai, não, tu está entendendo errado, as coisas não são bem assim. Não, o que eu estou fazendo não é tão grave. Não, tu está enganado. Sabe esse negócio de, ai, não é bem assim. Não, se Deus falar contigo é bem assim como Deus falou. Aí o que aconteceu com esse homem? Ele acabou desobedecendo a voz do profeta, acabou desobedecendo a Deus, porque quando Deus usa um profeta, um servo fiel, esse profeta é a boca de Deus falando conosco. E aí o que aconteceu? Ele permaneceu na cidade e um dia o filho dele, que estava para se casar, viajou para outra cidade pertinho para experimentar a roupa do casamento junto com a noiva dele, e eles foram de moto. E no meio do caminho um caminhão bateu nessa moto e eles tiveram morte instantânea. Então quer dizer que aquele pastor perdeu o filho e a futura nora no mesmo dia. Eu acredito, queridos, tá, que se ele tivesse obedecido a Deus, isso não teria acontecido. Ele estaria indo com o filho dele, com a nora, de repente até com netinhos. E diz que esse pastor nunca mais foi a mesma coisa. E como que vai ser? Pelo amor de Deus, como é que vai ser? Sabe? E tem uma outra mulher também, isso também foi uma pastora que contou, que isso faz muitos anos, que ela tinha dons e que ela participava da igreja, e que as mulheres do círculo de oração disseram para ela: olha, tu tem que ir nas visitas com a gente, porque se tu for nas visitas com nós, com o dom que Deus te deu, o diabo vai ser desmascarado naquela casa e o problema vai ser resolvido. E ela sempre usava desculpa: não, eu não posso ir porque o meu filho tá doentinho, porque o meu filho isso, e cada vez que as irmãs convidavam ela, era sempre a mesma desculpa. O que o filho não estava bem e que precisava ficar cuidando do filho. O filho dela tinha uns 4, 5 anos. Aí um dia ela estava lá arrumando a casa dela e começou a procurar o filho, e não achou o filho. E ela procurou por tudo e foi na polícia e não sei o que, ficaram meses procurando. Conclusão: naquele dia que ela perdeu o filho, que o filho dela sumiu, Deus falou para ela assim: e agora? Que desculpa que tu vai dar? Teu filho não tá mais aí. Ela disse que caiu um grande temor sobre a vida dela, ela dobrou o joelho, se arrependeu e foi fazer o que Deus falava para ela. Porém, o filho dela nunca mais apareceu. E sabe quanto tempo faz isso? 25 anos. E ela
né, como essa pastora falou, essa pastora que contou esse testemunho, ela disse que não sabe se essa mulher ainda está viva, mas que ela pregava nos altares da igreja e dizia assim: irmãos, eu obedeci a Deus, hoje eu vivo para obedecer a Deus, mas o meu filho não está mais comigo, meu filho nunca mais apareceu. Isso aí, irmãos, é uma coisa assim que talvez alguém nem vai acreditar. Mas ela disse assim: eu poderia estar fazendo a vontade de Deus com meu filho aqui do meu lado, mas como eu não obedeci o Senhor, ele tirou, o meu filho sumiu. Eu não sei até hoje onde que meu filho tá, mas eu tô aqui fazendo a vontade de Deus. Eu me lembro também de uma vez que Deus falou para mim, em determinado momento, tipo assim, um pastor foi convidado para pregar na igreja e nem era, e aquele pastor pregou e tava uma benção, e de repente a esposa, a mulher daquele pastor que foi pregar, começou a orar. E nós estava ali na frente, assim, que o pastor havia chamado, e ela começou a profetizar e disse, apontou o dedo para mim e disse: ai de ti desistir da minha obra, ai de ti não fazer a minha vontade, porque eu estava com Gideão, eu estava com Davi, eu estava com não sei quem, eu estava com não sei quem, e Deus também está contigo, é tu e Deus, mas Deus está contigo. E sabe que eu estava pensando, naquela época, parar de fazer as coisas, sabe? Largar tudo, cuidar só da minha casa. Eu nunca fui uma boa dona de casa, sabe? Essa dona de casa que mantém sempre tudo bem arrumado, bem organizado. Eu sou uma dona de casa que se tu chegar na minha casa não tem nada encardido, nada quebrado, nada, sabe? Assim, no extremo de uma pessoa que não cuida da casa, não é assim minha casa. Porém, eu não sou aquela dona de casa que está todos os dias arrumando a casa, todos os dias está tudo no lugar. E mesmo eu não sendo uma dona de casa assim, eu queria largar as coisas de Deus para me dedicar à minha casa. Só que, querido, não é assim, não é assim. Aí, o que aconteceu? Naquele dia caiu um grande temor sobre a minha vida. E eu não parei, né? Não parei porque eu fiquei com muito temor. E é assim as coisas de Deus. Eu falei algumas histórias, tem histórias também de pessoas... outra aí, nossa, tem muitas histórias, mas eu queria falar para vocês essas daí. E o que eu quero dizer para você, não brinca com Deus. De Deus não se zomba, sabe? A Bíblia fala mais em Apocalipse assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não brinca com Deus, não tenha prazer na iniquidade, estão soltando até fogos, não brinca com Deus, aqui, eu nem sei se está aparecendo aí no vídeo, mas estão soltando até fogos aqui, não brinca com Deus, não tenha prazer na iniquidade, sabe? A Bíblia fala do justo, que nunca viu um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Mas eu também nunca vi um rebelde que se deu bem na vida. Um rebelde que desobedeceu a Deus, que brincou com as coisas de Deus e ficou por isso mesmo. A Bíblia tem vários exemplos, mas eu tô falando de coisas de pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente convive, entendeu? Então são fatos, tá? Então não brinca com Deus, que o amado Espírito Santo do Senhor te convença, sabe? Que não se deve brincar com Deus, que deve levar as coisas de Deus a sério e que caia neste momento um grande temor sobre a tua vida, porque os teus dias podem estar contados e você nem sabe. Você nem sabe. Teus dias de viver a la louca aí, de qualquer maneira, sabe? Deixa a vida me levar... Os teus dias de deixa a vida me levar pode estar contado e eu posso estar nesse momento sendo uma boca de Deus falando contigo. Eu também já passei pelas minhas coisas, pelos avisos de Deus e sempre que de uma certa forma eu ignorei ou fiz como a pastora pregou hoje, não é bem assim, é bem assim como Deus falou, então não brinca. Tá? Não brinca com Deus. Que o Espírito Santo de Deus faça recair sobre a tua vida um grande temor nesse dia, em nome de Jesus. E se Deus quiser, até o próximo vídeo. Um beijo para você. Fica com Deus.